Bom dia, galerinha do oitavo ano, manhã, do Centro Educacional Construir. Vocês que continuam ainda, né, assistindo aulas online. Vamos iniciar mais uma aula de Química. Dessa vez eu vou fazer um pouquinho diferente, tá? Eu não vou iniciar com conteúdo novo. Eu vou fazer uma previsão do cronograma final e uma leve introdução dos próximos assuntos, que vocês vão ter contato até o final do ano, tá? Nesse último bimestre. Essa aula foi gravada no domingo para estrear dia 29 de setembro às 7h15 da manhã. Então, já peço que vocês estejam com o caderno, caneta, lápis e borracha e com o livro, se assim desejarem, mas para esse momento o livro não vai ser necessário, tá? Mas eu preciso que vocês copiem o que eu vou dizer para vocês agora, tá certo? Então, o assunto da aula de hoje, como eu já falei, é o cronograma final, os temas que nós aprenderemos até o final do ano, e também eu vou fazer uma leve introdução sobre cada um desses temas. O meu objetivo nessa aula de hoje é ajudar vocês na organização do caderno de vocês e também na previsão, na perspectiva e na consciência para vocês já terem sobre os próximos aprendizados de vocês, tá certo? Então, os nossos assuntos serão reações químicas, relações de massas e gases, tá? Então, as nossas próximas aulas de química serão recheadas de conhecimento sobre as reações químicas que acontecem naturalmente ou não, em laboratório ou na natureza, relações de massas e gases, tá certo? Então, introduzindo aqui levemente esse assunto, eu quero também que vocês copiem, tá bom? As definições, os exemplos, tá bom? Copia prestando atenção, copia refletindo, não copia automaticamente. Depois que vocês copiarem tudo e desligarem esse vídeo, vocês vão ler novamente o que vocês copiaram, ler com atenção, com reflexão, já levantando alguns questionamentos pessoais de vocês, o que vocês trazem como dúvidas para as nossas próximas aulas, para que nós possamos aí interagir e esclarecer tudo tranquilamente, tá certo? Então, o nosso próximo assunto é reações químicas, um assunto incrível da química, tá? É um fenômeno maravilhoso que acontece todos os dias, que é a transformação da matéria e as reações químicas, né? Como é que os átomos, os elementos, as substâncias, as moléculas interagem umas com as outras a tal ponto de surgirem novas moléculas e novas substâncias, tá? Então, por definição as reações químicas são o resultado da transformação que ocorre nas substâncias, onde os átomos rearranjam-se, modificando o seu estado inicial. Ou seja, os átomos inicialmente aparecem de uma forma. Após um estímulo ou mesmo espontaneamente, esses átomos podem se reorganizar até darem origem a uma nova substância, uma substância novata na natureza, tá bom? Assim, os compostos químicos sofrem alterações, gerando novas moléculas. Por sua vez, os átomos dos elementos permanecem inalterados. Ó, aqui é um exemplo, gente. Duas moléculas do gás hidrogênio, que é um gás abundante no Sol e também tem na atmosfera. Se eu misturar duas moléculas de gás hidrogênio com duas moléculas de gás oxigênio, que é o gás que as plantas produzem, que é o gás que a gente precisa para respirar, se eu colocar essas duas moléculas aqui dentro de um recipiente e colocar uma faísca, ligar uma faísca, uma energia elétrica, eu vou ter duas moléculas de água, que é a substância também vital ao nosso corpo, que a gente encontra na natureza e usa para se hidratar. Ou seja, houve uma transformação aqui, ó. Duas moléculas de hidrogênio, mais duas moléculas de oxigênio. Essas duas moléculas sumiram e deram origem a duas moléculas de uma nova substância, que é a água. Tá certo? Aqui só mais uma representação dessa reação. H2 mais O2, misturando os gases e lançando uma faísca, surge a água. Tá bom, gente? Então, esse nosso assunto, a gente vai estudar os diversos tipos de reações químicas e também em que condições ela pode acontecer. Então, é um tema maravilhoso, instigante, curioso, que vocês terão contato com ele nas próximas aulas, tá? Estou muito ansiosa para ver as reações de vocês diante desse conhecimento. Relações de massas, né? O próximo assunto. Quais são os tipos de massas usadas na química? Uma perguntinha para vocês.
Quais são os tipos de massas que a gente usa quando vai comprar o arroz? Quilo, né? Quando vai comprar carne, quilo também. Quando vai medir um fardo de alguma coisa, de feijão, tonelada. Não é isso? Então, são medidas de massas. Agora, na química, a gente mede a massa de maneira diferente. Nós temos um elemento referência e, a partir desse elemento, a gente mede os outros elementos, tá? Então, um dos tipos de massa da química é massa atômica, tá? Não é quilo, não é grama, é outro tipo de medição. Tá certo? Então, por definição, o que seria a massa atômica? É o número que indica quantas vezes um elemento qualquer pesa mais do que 1/12 do carbono 12. Tá? Então, o carbono, que é aquele elemento químico mais comum na natureza, no petróleo, no carvão mineral, nos organismos, nos animais, nas plantas, ele é o elemento, por ser o mais abundante, que serve de referência para a gente pesar os outros elementos químicos. Tá? Então, quando a gente deduz essa massa, a gente vai chamar de massa atômica, porque é uma massa baseada no átomo do carbono 12. Então, a química, a gente trabalha dessa forma. A gente vai trabalhar bastante as relações de massas e fazer cálculos, fazer previsões, a gente vai resolver questões. Enfim, é outro assunto maravilhoso que a gente vai ver na química, tá certo? Cálculo da massa atômica, como é que faz? Todo elemento químico é uma mistura, portanto, a massa atômica é calculada da média ponderada das massas nos seus isótopos. Então, a gente vai descobrir isso nas próximas aulas, ok? E, por fim, o nosso último assunto... só lembrando, pessoal, esse assunto reações químicas, nós levaremos 2 aulas, e as aulas vão ser dadas a partir do dia 6 de outubro. Essa aula de relações de massas também serão 2 semanas, 2 aulas, tá? E esse assunto de gases a gente vai ver em uma única aula, que vai ser a última aula de química do ano, tá bom? Então, os gases são compostos. O que é um gás, né? É um composto molecular, é uma substância, só que não é líquida nem é sólida, ela está em formato gasoso, que possui características incríveis, como a grande compressibilidade, ou seja, nós podemos apertar um gás, que ele não vai diminuir a sua quantidade, nem vai aumentar a sua temperatura, tá? Ele pode ser apertado, ele pode sofrer compressão alta e também pode se expandir muito, tá? De acordo com o espaço onde ele estiver. Então, um gás, ele vai atingir todos os espaços do volume onde ele estiver, tá bom? Ele vai ou se expandir ou se comprimir. Professora, tem limite? Tem, mas o limite é pouco, tá? Eles podem sofrer grande compressibilidade e grande expansão. Então, a gente vai estudar o comportamento desse tipo de substância, desse estado físico da substância. Estes compostos não possuem volume fixo, são miscíveis entre si e em qualquer proporção, tá? Então, toda mistura gasosa vai ser homogênea, apesar de algumas terem uma coloração diferente, mas todas vão se misturar, todas vão dar um resultado homogêneo, ok? Então, o que é que tem de tão especial nesses gases que fazem com que tudo isso aconteça, né? Aqui é um exemplo, ó, de gases, o gás hélio, que é um gás nobre puro. Aqui é o gás oxigênio, é um gás já diferente do gás hélio, ó, porque ele possui 2 átomos, em vez do gás hélio que tem só um. Aqui é outro vapor de água, é outro tipo de gás, que é a água em vapor. A água já possui 3 elementos químicos, em comparação com o oxigênio. E aqui, a amônia, né, que é um gás tóxico, que a gente libera também diluído na água, né, em formato de sal. Perdão, gente, diluído na urina. E aqui está em formato de gás. Nesse caso aqui já tem átomos diferentes e a quantidade também diferente, tá? São 4 átomos, sendo 1 de nitrogênio e 3 de hidrogênio. Então, são gases diferentes, mas que têm a mesma propriedade em relação à expansão e à compressibilidade. Tá? Então, a gente vai estudar muito o comportamento desses gases, ok? Então, gente, essa seria a nossa aula de hoje, tá bom? Eu quis que vocês tivessem já contato com os próximos conteúdos. Peço que vocês copiem tudo que está nesse slide no caderno de vocês, copia refletindo, copia pensando, não copia de maneira aleatória. Depois que copiar tudo direitinho, organizadamente, com cores, se possível, faz uma leitura de novo, para você fixar esse conhecimento sem muito sofrimento, tá, gente? Sem você estar se esforçando demais para aprender, ok? Eu quero que vocês tenham consciência dos próximos assuntos.
tenham expectativas e já prevejam o que nós iremos aprender, tá certo? Então, essa foi nossa aulinha de hoje. Qualquer coisa, estou disponível no Class, podem perguntar à vontade, tá? E é isso, até mais, um beijo!